Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana damos continuidade aí ao estudo do movimento uniforme. Estudo esse que iniciamos na última semana. Logo é essencial que você tenha assistido a primeira aula para conseguir bem compreender essa segunda aula que daremos com você nesse momento. Essa aula, a aula de hoje, ela vai analisar um caso específico. O caso em que nós vamos ultrapassar algum obstáculo que está parado. Exemplo, um túnel ou mesmo uma ponte. Usaremos uma técnica para essa situação em específico, ok? Se você ficou curioso, caímos dentro movimento uniforme, aula 2, questões de ultrapassagem. Vamos lá, gente? Exemplo 1, galera. UEL Paraná, um trem de 200 metros de comprimento. Perceba desde já que o tamanho desse trem não é desprezível. Você está recordado, mas na primeira aula que tivemos de cinemática, falamos que os corpos que não têm o tamanho desprezível se os chama de corpos extensos. Temos aí um trem que é um corpo extenso, um trem cujo tamanho não pode ser desprezado frente ao problema que vamos encarar. Esse trem ele se move com uma velocidade escalar constante de 60 km por hora. E notem, gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. Notem que essa questão, gente, ela usa um sinônimo aí, atravessar. Atravessar e ultrapassar seguem nesse contexto uma ideia de sinônimos. Nós queremos vencer uma ponte, ultrapassá-la completamente, atravessá-la completamente. Para que esse tipo de problema não crie constrangimentos para você, não crie dificuldade para você, eu preciso, antes de resolvê-lo, discutir uma coisa com você. Dá uma olhadinha só aqui. Estou representando para você aí um trenzinho que vai atravessar uma ponte. E eu queria que você percebesse que eu estou colocando o início do trem exatamente no início da ponte. Porque esse 36 segundos que você vê ali em cima, ele passou a ser contado a partir desse momento. Que momento é esse? Um momento onde o início do trem coincide com o início da ponte. E esse 36 segundos, gente, ele finaliza aqui. No momento que a última extremidade do trem coincide com a última extremidade da ponte, ou seja, o fim do trem com o fim da ponte. Gente, vê se eu fui claro. Esses 36 segundos, que é o tempo que o trem gastou para atravessar a ponte, ele passou a ser contado, passou a ser cronometrado no momento que o início do trem coincide com o início da ponte e ele finaliza no momento que o fim do trem coincide com o fim da ponte. Tudo bem até aí, gente? Vamos voltar para a resolução então. Olha lá. Gente, e é essa que é a grande sacada. Eu vou criar duas referências para você aqui. Ó. Notem, eu estou mostrando para você ali a última extremidade do vagão e estou acompanhando o movimento dela até sair completamente da ponte. Se você analisar com bastante cuidado, você vai perceber que é ela que determina para a gente quando acaba a contagem dos tempos. E se você pensar bem, essa última extremidade, ela andou uma certa distância para ter saído daqui e ido até aqui, que seria exatamente o tamanho do trem. Só até aqui eu já andei 200 metros. Que é o tamanho do trem. Para essa última extremidade sair daqui e chegar até o fim da ponte, a gente precisa que ela ande mais o tamanho da ponte, que eu vou chamar aqui para você de L. Especificamente eu quero dizer o que, galera? Que se um trem tem que ultrapassar uma ponte, ele tem que ultrapassar a ponte mais completamente o seu tamanho. Se eu preciso ultrapassar um túnel, eu tenho que ultrapassar o túnel mais o meu tamanho. É essa a garantia que a ultrapassagem, que a travessia foi completa. Logo, diante disso, para esse trem
ter percorrido completamente uma ponte, ele andou um valor que é igual ao seu tamanho mais o da ponte. Vamos registrar isso? Logo, gente, esse tamanho todo aqui seria 200 mais o que eu chamei de L aqui, que é o tamanho da ponte, é a nossa pergunta do nosso problema. Bom, gente, com base em tudo que discutimos, quero lembrar você que você viu na última semana comigo, que já que esse movimento, esse trenzinho aí, possui uma velocidade constante, a função que rege o movimento dele é essa aqui, ó, S é igual a S0 mais VT. A posição final dele depende da posição inicial, mais o quanto ele anda. O que eu queria ressaltar com você é que toda vez que você vai resolver um problema de ultrapassagem, vai ultrapassar um trem, vai ultrapassar um túnel, um outro obstáculo que neste momento está parado, dá para você fazer de um jeitão mais fácil, usando uma técnica muito legal. Essa técnica é uma simples manobra matemática que me garante o quê? Se você trouxer o S0 para o lado de cá, você chega à seguinte relação: posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes o tempo. E ao fazer final menos inicial, nós discutimos com você isso em aulas anteriores, que isso aqui é uma simples variação em física. Um delta, uma variação do espaço, o quanto simplesmente você andou. A variação da posição é igual a velocidade vezes o tempo. Qual a vantagem de você utilizar essa relação desse jeitão aqui, gente? Quando você trabalha, gente, com a função horária naquele formato de variação de posição, a grande vantagem é que você não precisa se preocupar com o sinal da velocidade. Basta que você simplesmente preencha qual é a distância, o espaço que você percorreu para atravessar completamente aquela ponte, aquele túnel, e você coloque ali a velocidade sem o sinal. Fica bem mais fácil. Vamos fazer isso? Nota lá, gente, para eu atravessar essa ponte, eu andei 200, que é o tamanho do trem, mais o tamanho da ponte. Andei aí com uma velocidade de 60 quilômetros por hora e gastei um tempo de 36 segundos. Notem, moçada, nós temos um problema aqui de unidade. Qual que é o problema? O problema reside essencialmente na velocidade, que como está em quilômetros por hora, e todos os demais dados do problema estão no sistema internacional. Perceba, a distância está em metro, o tempo está em segundos. Logo, nós precisamos pegar essa velocidade e converter para metro por segundo. Lembra? Quilômetros por hora. Para converter para metro por segundo, a unidade menor, nós vamos dividir por 3,6. E ao dividir, eu percebo que 36 por 3,6 eu consigo simplificar. 36 por 3,6 vai me dar aqui um 10. Esse 10 multiplica o 60. E aí a coisa fica assim para a gente, ó. 200 mais L é igual a 600. Levo 200 para o outro lado com a operação inversa, tá? Positivo, passa negativo, subtraindo 600 menos 200, nós vamos encontrar que o tamanho da ponte é os seus 400 metros. Fechou, galera? Primeira ideia é essa. Turma, exemplo 2. Um trem A de 150 metros de comprimento, deslocando-se do sul para o norte, começa a atravessar uma ponte férrea de pista dupla no mesmo instante que um outro trem B de 500 metros de comprimento que se desloca do norte para o sul, logo perceba, em sentidos opostos, inicia a mesma travessia da ponte. O maquinista do trem A observa que está se deslocando com uma velocidade constante
de 36 km por hora. Vou parar já um pouquinho o problema, gente, pra você perceber o seguinte, que com as unidades que eu tô, galera, com a velocidade em quilômetros por hora e com espaço em metros, não dá. Então eu já vou vir no cantinho aqui, já vou marcar para você que a velocidade do trem A é de 36 km por hora e que eu vou converter ela para você para metros por segundo por um processo que você viu há um tempinho aí comigo, que é dividir por 3,6. Lembra? Estou na unidade grande da velocidade, para ela ficar pequena, divide. E aí você vai entender que 36 por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Vou continuar a leitura, galera. Enquanto o maquinista do trem B verifica que o seu trem está a uma velocidade 72 por hora. Pelo mesmo motivo, também vou converter. Mas, galera, aqui tá fácil, né? Porque se a velocidade do trem B é de 72 km por hora, eu percebo que esse número é o dobro do trem A. Logo, se em cima deu 10, aqui embaixo, quando eu fosse converter, que eu fosse dividir, eu encontraria não 10, mas sim 20 metros por segundo. Ambas as velocidades medidas em relação ao solo. Turma, a frase que faz você resolver o problema é essa aqui, ó. Um observador situado em uma das extremidades da ponte, portanto fora do trem, observa que os trens completam a travessia da ponte ao mesmo tempo. Ou seja, galera, o tempo que o trem A gasta para atravessar a ponte é o mesmo que o trem B gasta para atravessar a ponte. Ou seja, o tempo que o A gasta para atravessar a ponte é o mesmo que o trem B gasta para atravessar a mesma ponte. Gente, notem que a questão pediu para você achar o tamanho da ponte. Vamos lá, então? Primeiro, galera, esse trem que está à sua esquerda aí, notem, eu fiz bem no início da ponte. Eu vou chamar esse trem aí, esse trem que está à sua esquerda de trem A. Notem ali, seu trem A, nós vimos que a sua velocidade é de 10 metros por segundo. E o tamanho dele, o enunciado garantiu para a gente que vale 150 metros. Esse trem vai iniciar a travessia de uma ponte essa que a gente desconhece o tamanho. Vou chamar o tamanho da ponte de L. E aí, a primeira coisa que eu queria discutir com você é o seguinte: para o trem atravessar completamente a ponte, ele tem que sair daqui, notem, o início dele coincide com o início da ponte, e para o último vagão, a última extremidade do vagão, aparecer lá no fim da ponte, não esquece, ele tem que andar o tamanho dele mais o tamanho da ponte, 150 mais L. Portanto, para o trem A atravessar completamente a ponte, eu tenho que andar 150 mais L. Já o trem B, o enunciado garantiu para a gente que está indo a 20 metros por segundo. Ele é um pouquinho mais longo, o tamanho dele está em torno aí dos seus 500 metros. E pela mesma linha de raciocínio, para o trem B atravessar completamente a ponte, a última extremidade dele tem que aparecer lá na última extremidade da ponte. E para ele sair daqui e andar até lá, ele tem que andar 500 mais L. Não esquece disso, gente. Para um trem, para um carro atravessar completamente um obstáculo, ele tem que andar o tamanho dele mais o do obstáculo. Bom, gente, a questão se resolve muito simples se você lembrar a última informação, que o tempo que o trem A gasta para atravessar completamente a ponte é o mesmo que o trem B gasta. Os tempos de travessia são iguais. Como é um problema de ultrapassagem, eu posso resolver por aqui, ó. Variação da posição é igual a velocidade vezes o tempo.
Como eu tenho aqui que os tempos são iguais, se eu isolar o tempo, eu descubro que o tempo é a variação da posição dividido pela velocidade. Notem, a velocidade está multiplicando, passa na operação inversa dividindo. Com base nisso, eu posso garantir o seguinte: o espaço que o trem A percorreu para atravessar a ponte, dividido pela velocidade dele, é o tempo dele. Esse tempo é o mesmo que o trem B, que para atravessar a ponte também teve uma variação de espaço, também teve um espaço percorrido e também fez isso com uma certa velocidade. Turma, e é exatamente essa situação que ilustra a grande vantagem de você usar a função horária nesse formato. Você tem aí dois trens em sentidos opostos, e se você fosse montar a função horária deles, você teria um com um sinal positivo de velocidade e outro com um sinal negativo. Quando você trabalha com a variação, não tem a necessidade de você colocar esse sinal. Essa é a grande dica dessa aula. Vai trabalhar com a variação da posição, não precisa colocar sinal na velocidade. Fechou então? Para resolver essa questão, faremos o seguinte, acompanha só comigo. O espaço percorrido que o trem A vai andar é o tamanho dele mais o tamanho da ponte que eu desconheço. Ele faz isso com uma certa velocidade, 10 metros por segundo. Vai percorrer a ponte e vai andar o seu tamanho 500 mais o da ponte L e fará isso com uma velocidade de 20 metros por segundo. Faça como você achar melhor, mas eu percebo que como tem um zero à esquerda no denominador e também à direita, eu consigo simplificar. E para resolver essa operação, eu vou multiplicar cruzado, 1 vezes 500 mais L e 2 vezes 150 mais L. O que me leva ao seguinte, 1 vezes 500 mais L é 500 mais L. Cuidado, agora, gente, 2 vai multiplicar o 150 e o L, então fica 150 vezes 2, 300, e L vezes 2, 2L. Uma distributiva ali, gente, cuidado. Com isso, eu vou isolar agora o L. Notem, esse L está positivo, vem para o outro lado na operação inversa, e esse 300 está positivo, vem na operação inversa. Logo, 500 menos 300 é igual a 2L menos L. Logo, L, o tamanho da ponte, é 500 menos 300, 200 metros. Tá aí, gente, uma questão muito difícil, por sinal, tá? E com isso, finalizamos mais uma aula do canal Física 10, galera. Essa aula trabalhou com você problemas de ultrapassagem de objetos fixos, parados, pontes, túneis. Nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com ultrapassagem de obstáculos que estão em movimento. Sei lá, um caminhão que foi ultrapassado por um carro. Típica questão de provas como do Enem. Então, uma aula importantíssima para a gente, galera. Não perde. De resto, desejar a você uma excelente semana, agradecer por todos os comentários positivos aí, que você sempre posta pra gente aí, suas sugestões são sempre muito bem-vindas, ok? Muito obrigado e até semana que vem, gente. Até mais!